O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Imagem digital, estúdio fotográfico. Agende a sessão de fotografia. Os melhores momentos da sua vida merecem ser eternizados. Imagem digital tem à sua disposição profissionais com equipamentos de última geração para registrar seus momentos inesquecíveis. Fotos de estúdios com os diversos temas do infantil ao adulto, fotos de gestantes, acompanhamento do seu bebê e todas as idades, fotos para casamento, aniversário, batizados e eventos em geral. Revelamos suas fotos 3x4 na hora. Um empreendimento de Silvana e Arlindo. 83993965288, Rua Janduí Carneiro, número 17, São Francisco, Sapé, Paraíba. Imagem digital, estúdio fotográfico. Agende a sessão de fotografia. Os melhores momentos da sua vida merecem ser eternizados. Imagem digital tem à sua disposição profissionais com equipamentos de última geração para registrar seus momentos inesquecíveis. Fotos de estúdios com os diversos temas do infantil ao adulto, fotos de gestantes, acompanhamento do seu bebê e todas as idades, fotos para casamento, aniversário, batizados e eventos em geral. Revelamos suas fotos 3x4 na hora. Um empreendimento de Silvana e Arlindo. 83993965288, Rua Janduí Carneiro. Boa noite, meus amores. Está no ar o programa que é meu, seu, que é nosso, primeiro Liz na web. Primeiramente, quero agradecer a vocês que estão aqui nos prestigiando. Compartilhe. Estamos no ar também pelo Facebook, ao vivo, pelo YouTube. Então, vocês façam aí a inscrição de vocês. Hoje temos um assunto muito importante, hoje na atualidade que estamos, que é o Setembro Amarelo, aonde iremos abordar sobre a prevenção do suicídio, aonde iremos receber o psicólogo Danilo Matias, que irá responder algumas perguntas aqui elaboradas por nós e por vocês, telespectadores. E também iremos falar sobre o assunto de moda, a loja que me veste, tudo que você imaginar você vai encontrar aqui no nosso programa, viu? Temos aqui já uma pessoa aqui dando boa noite, de João Pessoa, Paraíba, Leonardo Costa, pedindo aqui um beijo. Beijo, Leonardo. Continue conosco e convide seus amigos para assistir. Vocês que têm parentes, conhecem alguma pessoa que sofre com esse transtorno, com esse problema, convide para assistir, ou você mesmo pode assistir e passar para ela, porque é um assunto muito delicado, que devemos muito falar hoje em dia e que ainda é pouco discutido. Agora irei convidar o psicólogo Danilo Matias, que vai falar sobre a prevenção do suicídio. Carneiro, número 17, São Francisco, Sapé, Paraíba. Imagem digital, estúdio fotográfico. Agende a sessão de fotografia. Os melhores momentos da sua vida merecem ser eternizados. Imagem digital tem à sua disposição profissionais com equipamentos de última geração para registrar seus momentos inesquecíveis. Fotos de estúdio. Seja bem-vindo, Danilo Matias. Boa noite. Obrigada por estar aqui nos prestigiando e dando essa palestra aqui para o pessoal, que é muito importante. Muito obrigada, viu? Boa noite, Liz. Boa noite a todos os amigos de casa, no YouTube e no Facebook. Vamos ver aqui. Oi, agora sim.
Bom, boa noite Liz, boa noite todos os amigos do Facebook, da TV Web, no YouTube, boa noite internet, no mundo afora. Mais uma vez, é um prazer estar por aqui, é um prazer estar discutindo sobre esse tema, é uma honra, é uma satisfação poder trazer a contribuição da psicologia para que a gente discuta sobre preservação da vida, acima de tudo, nesse tema tão delicado que é o tema do suicídio. Certo. Como vocês podem saber, gente, hoje em dia é um problema muito grave, pouco ainda se discutido para a gravidade do problema que temos hoje em dia, né, Danilo? E em questão disso, vamos abordar muitas coisas sobre o papel da família, o que pode fazer, como perceber os sinais, e tudo isso ele vai responder aqui para nós. Lembre-se que vocês podem estar enviando mensagens para nós, perguntas, que ele irá responder, tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Danilo, a respeito sobre o suicídio, por que as pessoas cometem o suicídio? Bom, existem muitas causas pelas quais as pessoas cometem suicídio. São razões psicológicas, principalmente. Sim. Questões sociais, questões culturais. Calma, deixa eu ver. Oi? Funcionou, peraí. Bom, são razões psicológicas, questões sociais, questões culturais, questões ambientais e muitas vezes todas elas juntas. Nunca é uma causa só, nunca é uma razão só. Muitas vezes é um conjunto de razões de ordem social, psicológica, cultural, ambiental, familiar também. Então, um conjunto de fatores faz com que a pessoa pense em desistir da própria vida. Principalmente porque ela acredita que o problema pelo qual ela está passando é maior do que ela imaginava, ou é maior do que ela, ou é impossível de se resolver. Então as pessoas, por acreditarem que estão sem saída, acabam pensando em sair da própria vida para ver se aquilo se alivia, para ver se esse problema se resolve. Ou por acreditarem que não existe mais uma solução, tenta desistir da vida. Oi. Sim, aqui também. Então, valeu, Arlindo, brigadão. Então, gera esses motivos que vai causando e as pessoas vão querendo, perdendo o gosto pela vida. Sim, por exemplo, questões ambientais. O exemplo, a tragédia que houve lá em Mariana, ou a tragédia de Brumadinho, por exemplo. O lugar onde as pessoas viviam foi embora. A lama levou casa, cachorro, família, papagaio, emprego, tudo, né? roupa, tudo que a pessoa tinha. Quem sobreviveu, existe uma chance grande de acreditar que a vida não tem mais sentido porque tudo que ela tinha se foi. Então, a pessoa pode pensar em desistir da vida diante disso. E isso é uma causa ambiental. Lógico, teve as culpas lá das empresas, das falhas humanas que decorreram nisso, mas é uma causa ambiental, acima de tudo. Então, aí outra coisa, uma questão cultural. Existem lugares, países, onde é proibido ser gay, por exemplo, é proibido ser homossexual. E isso é uma questão da cultura daquele país. Como também tem países onde é proibido que a mulher frequente ambientes públicos, ou é proibido que a mulher estude, ou é proibido que a mulher tenha suas próprias vontades e decisões. Então, é provável que mulheres que vivem nessas condições pensem em desistir da própria vida porque elas acreditam que não faz sentido viver num ambiente cercado de proibições. Então, é uma questão cultural. Questão social, são o bullying, por exemplo, você ser xingado ou ser excluído de determinada maneira, ser humilhado ou ser intimidado simplesmente por ser quem você é, num ambiente onde você deve frequentar em igualdade com todos. Sim. A questão social também sobre o enfrentamento ao racismo, que isso já vem desde a África ou desde os próprios Estados Unidos nos anos 60. De muitos anos atrás, né? E existia essa separação, lugares para negros, lugares para brancos, ruas de negro, ruas de branco, escola de negro, escola de branco. E aí a pessoa que está sendo oprimida nessa situação, o nazismo também teve isso. Então, questões sociais, razões sociais, motivos pelo qual as pessoas acham que são superiores a outras, pode fazer com que as pessoas que estão sendo oprimidas pensem em sair da própria vida porque ela está tentando enfrentar uma sociedade que não te favorece. Então, e aí é importante a gente ressaltar e entender que essas causas, esses motivos são suficientemente fortes para as pessoas pensarem em tirar a própria vida, mas a gente tem que mostrar que existe vida além disso e que a vida pode ser importante, deve ser importante para que a gente enfrente isso e supere.
existe um outro lado, depois da opressão, depois da pressão, depois da ignorância, da intolerância, existe um outro lado que a gente precisa conhecer. Então, apesar de ser suficientemente forte, suficientemente pesado, suportar isso, a gente precisa acreditar que existe flores no outro lado, não somente a discórdia. Sim. Algumas pessoas também pensam que acabando com a vida vai acabar com a dor. É isso? É um dos motivos mais, digamos assim, fortes para as pessoas tirarem sua vida. Danilo, por que nem todos podem ajudar uma pessoa que pensa em suicídio? Porque as pessoas, digamos assim, a sociedade impõe que nem todos podem ajudar. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, sim e não. Na verdade, tem pessoas que tentam ajudar e acabam atrapalhando. Muitas vezes a própria família também. É importante que a gente entenda que qualquer um de nós pode ajudar, sim, mas desde que a gente esteja preparado, desde que a gente tenha uma consciência sobre como é a dor do outro ou sobre como ouvir as outras pessoas. A gente precisa, antes de tudo, ter empatia com o que a outra pessoa está sentindo. E aí, realmente, faz sentido pensar que não é todo mundo que pode ajudar, porque não é todo mundo que vai ter a capacidade de se colocar no lugar do outro que está sofrendo, ou não é todo mundo que vai poder saber dizer uma palavra importante, uma palavra confortante, ou até uma atitude. Muitas vezes a pessoa está precisando de uma atenção, de um olhar, de um abraço, está precisando de uma oportunidade, ou está precisando espaço para falar. E muitas vezes a gente é intolerante, ou a gente é arrogante, intransigente, falta com respeito inclusive pela dignidade da outra pessoa, de permitir que as pessoas existam da forma como elas são. Então, se a pessoa que está no outro lado da dor não tiver essa consciência, não tiver esse respeito pela dor de quem está sentindo, vai ser difícil que ela possa ajudar. E aí é mais provável que ela consiga atrapalhar o processo. Então, para evitar isso, a gente precisa entender que as dores do outro são importantes e precisam ser sentidas. Não é porque não é comigo que eu vou dizer que é frescura, ou que não é importante, ou que eu já passei por isso e eu não sofri desse jeito, ou eu já sofri coisa pior e não pensei o que você está pensando. Ou isso é moleza sua e tal. E se a gente fizer esse tipo de julgamento, sem parar para entender que faz sentido você sentir a sua dor, faz sentido você pensar em desistir de alguma coisa, faz sentido você estar no buraco onde você está. Pelo que você passou, faz sentido você estar aí. Só não faz sentido você pensar que daí você vai desistir. A gente precisa reforçar que não faz sentido você chegar num buraco e ficar nele. Certo. Precisa mostrar que vai fazer muito mais importância, vai ter muito mais relevância na sua vida você sair desse buraco. Porque quando você sair desse buraco, onde você está, você vai ver que existe uma vida aqui fora, aqui em cima, que pode ser vivida e tem que ser vivida por você. Então, sim e não é a resposta para esse sentido, para essa pergunta. Certo, vou dar uma olhadinha aqui. As pessoas estão mandando aqui mensagem. Vou ver se tem alguma pergunta aqui para ti. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Podem mandar, gente, a pergunta de vocês. Certo? Aqui o pessoal está dando aqui boa noite. Estão falando aqui, profissional super competente. Sucesso, Danilo. Maria Tereza. Ah, conheço demais, Tereza, fisioterapeuta, minha colega, minha amiga. Valeu, Tereza, abraço. Gente, vocês podem mandar aqui a pergunta aqui que a gente responde, certo? Beijo para Maísa Fontes. Boa noite, Josenilda, beijo para você também. Boa noite, Etiel. Então, vamos continuar aqui. Como um psicólogo pode ajudar a pessoa nesse caso? Bom, a psicologia pode ajudar de muitas maneiras e muitas vezes é a principal fonte de ajuda, é o principal caminho. Existem outros caminhos, existem outras formas de ajudar, não é somente a psicologia que é capaz de ajudar, a igreja também, a família também, os amigos, o esporte, a dança, em si, uma série de todo mundo pode oportunidades, ajudar. uma série de aspectos da nossa vida que tem capacidade de ajudar. Mas, especialmente a psicologia, tem capacidade de ajudar e muito importante porque a gente ouve as pessoas sem julgá-las, que é muito comum que os amigos ou a família, na hora de ouvir, na hora de dialogar, discutir sobre um problema, começa a fazer julgamentos e não deixa que a pessoa fale ou não permite que você tenha seu espaço. Então as pessoas, quando precisam falar sobre um problema, elas não precisam ser julgadas, elas precisam ser ouvidas. Certo. Depois de ouvidas, aí sim a gente vai discutir algo a respeito daquilo. Então a psicologia
escuta as pessoas sem julgar. A gente aceita incondicionalmente. Eu não determino, não imponho barreiras ou condições para que você venha falar algo para mim. Só, olha, se você for gay, eu não converso com você, ou se você for negro, eu não atendo, ou se você não tomar banho, eu não vou conversar contigo e tal. Então a gente não precisa colocar nenhuma barreira. Digamos que a sociedade impõe obstáculos, impõe algumas coisas. Obstáculos ou padrões. Padrões que às vezes a pessoa não está, digamos, disposta a aceitar e prefere se isolar e Exato. achar que não se encaixa. Ou então isso causa mais medo ou mais vergonha em quem está com um problema. Então, antes de tudo, a gente precisa entender e aceitar que quem tem um problema já vem com muito medo, muita vergonha e muito orgulho. Porque não é legal, não é favorável, não é interessante eu te mostrar que eu tenho um problema. Porque aí eu te mostro uma fraqueza minha. Sim. E aí eu fico por baixo, poxa, você não é fraco, eu sou fraco aqui. Então, antes de tudo, a gente tem que entender que essa posição é importante. Para que a pessoa se sinta confortável, mesmo estando fraca, mesmo estando triste, mesmo estando muito mal, que ela se sinta confortável para dizer isso. Esse é o primeiro passo, a gente primeiro deixar a pessoa confortável para falar sobre aquele problema que é tão íntimo, tão chato, tão pesado. E aí, sem impor condições e sentindo o outro lado, sem julgar, entendendo aquela dor. Sim. E aí, a gente precisa dispor para pensar uma solução a partir daquele problema e não tentar investigar culpas ou razões. A gente pensa uma solução a partir daquele problema. Solução em conjunto. Por exemplo, os amigos e a psicologia pode te ajudar fortalecendo a visão que você tem sobre você mesmo. Porque quem tem um problema, certamente, na maioria das vezes, tem uma visão distorcida sobre a própria pessoa. Está se achando mais feio, mais fraca, mais gorda, inútil ou incompetente, ou que não tem nenhum peso, nenhuma importância nesse mundo. E a gente tem que mostrar para essa pessoa que tudo o que ela tem é o que ela precisa para continuar viva nesse mundo. Sim. Que ela continua e que ela tem beleza, que continua bonita e que continua competente, e que tem 1 milhão de talentos que ela já conhece e outros que ela ainda precisa conhecer. Então a gente tem que fortalecer a pessoa daquele ponto para frente e não tentar investigar algo daquilo para baixo ou ficar rodeando sobre um tema que já é chato de se discutir. Então, pensando por esse lado, por esse ponto, fica mais simples a gente chegar numa solução. A gente tem que tentar buscar soluções sem criar obstáculos ou burocracias para isso. Então, eu acho que por isso aí seria certo. Um caminho. A respeito das redes sociais, você sabe que hoje em dia as redes sociais é uma ferramenta, digamos assim, boa e ruim. Porque sabemos, gente, que as redes sociais ela pode ser um amigo e pode ser um inimigo para as pessoas e para a sociedade hoje em dia. Então, eu acho que você soube de um caso de uma jovem que iria se casar, que era blogueirinha, e ia se casar e ela, para não demonstrar uma fraqueza que ela estava sofrendo muito, foi lá e casou sozinha. Gerou muita polêmica, eu acho que todo mundo que acompanhou sabe. Muitas pessoas a julgaram, falaram que ela foi porque queria marketing, porque queria seguidor, mas só ela sabe a dor que ela estava passando. Em si, eu digo assim, eu não vou dizer que a sociedade matou, mas eles empurraram ela para um precipício. Até porque ela cometeu suicídio através das pessoas e o julgamento das pessoas. O que é que você acha sobre esse caso, Danilo? Bom, eu li sobre esse caso, eu estudei esse caso para ter uma noção de como foi isso. Justamente para que não fazer nenhum tipo de julgamento sem conhecimento, que é o que, infelizmente, as pessoas têm feito muito na internet. E isso é o que tem contribuído bastante para maiores frustrações das pessoas. Porque as pessoas se escondem atrás de um perfil na internet, ou então acreditam que a internet é um mundo sem lei e começam a fazer julgamentos e soltar opiniões que machucam os demais. Que muitas vezes as pessoas não têm essa coragem, ou que no mundo real você percebe que não é assim que a gente faz. Aqui ao vivo, não é assim que eu vou te xingar e vou dizer que o seu cabelo é isso ou aquilo. Discretamente e sem demonstrar que você está fazendo aquilo, de uma maneira que as pessoas não percebam. Exatamente, porque no mundo real as pessoas têm uma dimensão de que palavras, olhares e gestos doem. Só que na internet as pessoas trocam esse sentido e acreditam que qualquer coisa que eu falar não vai ser tão pesado. Esse é o problema. As pessoas começaram a julgar as atitudes dessa moça simplesmente por julgar, sem entender a história dela, sem saber a história dela, sem ver, sem conhecer por que ela fez isso. Só porque as pessoas que estão na internet acham que devem, ou que é simples, julgar. E esse é o problema. Se a gente viver demais com o parâmetro da internet, a gente esquece que no mundo real a gente não deve fazer tantos julgamentos assim. A gente deve primeiro conhecer as situações, primeiro conhecer as pessoas, porque cada uma tem suas razões, tem seus motivos. A moça casou sozinha
porque o noivo dela deixou ela na mão em cima da hora. E as coisas estavam tudo pagas. Então, pela falta de respeito dele, ela quis cumprir o trato, quis cumprir tudo que já estava pago, Casando com ela tudo que mesma. já estava feito. Não necessariamente casar com ela mesma, mas ir lá e casar. Porque foi feita uma covardia com ela no entendimento dela. Então, se a gente parar para ver a história pelo lado dela, a gente acredita que ela teve razão. Se a gente for olhar a história simplesmente pelo que está escrito ali, ou simplesmente pela compreensão imediata da coisa, a gente vai julgar e vai dizer, isso é uma bobona lá, quis se amostrar, aparecer. E não é assim. A gente tem que entender os fatos por Que todos os realmente lados, aconteceu, né, Danilo? por todos os lados do que o fato tem. E se colocar no lugar das pessoas é muito importante. Exatamente. Isso, né? E aí, por outro lado, se a moça fosse preocupar demais com todos os comentários que tiveram na repercussão do fato, o problema fica até maior do que ele é. Porque o que ela fez não foi algo tão absurdo e nem foi algo de loucura. O que ela fez foi algo de revolta, foi um gesto, inclusive pensado. Ela tomou uma decisão sobre aquilo, ela pensou sobre isso, ela sabia que iam ter consequências. Mas se ela for preocupar, por exemplo, com o que vai ter na internet, com a repercussão daquilo, ela vai ver que o ódio das pessoas vai ter sido muito maior. Então, se ela se deixar tomar por todo aquele ódio que está ali, ela acaba tomando uma visão diferente do que foi o fato. Já que estamos falando sobre esse assunto, digamos assim, de internet e pessoas, digamos, anônimas e aquelas não tão anônimas, vamos falar sobre a respeito das pessoas famosas. Porque, assim, até hoje em dia, pessoas, digamos assim, antiquadas, digamos assim, no tempo antigo, diz assim, só quem pode ficar com esse tipo de problema é pessoas ricas. Mas, na verdade, nós vemos que pessoas ricas não têm motivo, elas não têm motivo para cometer o suicídio. Por quê? Aparentemente, sua vida está legal, você está no sucesso, você está com uma boa posição social, ganhando bem. Então, qual é o motivo que você acha que ela levou aquilo? É pressão? Me diga aí, por favor, sua opinião a respeito dos famosos. Mais uma vez vem a questão dos julgamentos. A gente acha que a vida do outro, porque ele tem dinheiro, tem um emprego, tem uma fama, tem uma posição interessante na sociedade, ou porque ele consegue conquistar tudo que ele já queria, ele não teria motivos para não ser feliz. Só que a gente esquece que ali por trás de um artista famoso, de alguém que conquista as coisas, de alguém que tem posições, tem status, tem bens materiais, etc., ou de alguém que tem muitos seguidores e aparenta uma felicidade gigantesca e tal, ali, dentro daquele perfil, tem uma pessoa de verdade, uma pessoa que tem sentimentos e passível de frustrações e de decepções. Frustrações e decepções que são as principais causas da gente entrar em depressão ou de ter algum transtorno psicológico ou de pensar em cometer suicídio. Sucessivas frustrações ou sucessivos fracassos. Então, apesar de alguém estar muito famoso e conquistar tudo, comprar tudo, ganhar o dinheiro sem precisar se preocupar ou trabalhar menos por isso e tal, muitas vezes essas pessoas não conseguem ser felizes e não conseguem nem fazer coisas simples da vida, como tomar um copo d'água aqui, ou tomar um banho de chuva, pisar na lama, ou estar com as famílias. Muitas vezes a pessoa está lá, é rico, milionário e tal, mas está morando muito longe da família, numa casa gigantesca, com 2, 3 pessoas dentro só. E não pode sair de casa porque vai ser atacado por um monte de fãs que vão querer tirar foto e tal. E a pessoa não vai conseguir respirar como ela mesma. Ou vai ficar presa num personagem. Poxa, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar... E quando eu quiser chorar, e quando eu quiser ficar triste, e quando eu quiser, sei lá, soltar um pum. Acha que não pode. Acha que não pode. Então a pessoa vai ficar presa num mundo ou numa condição em que ela não é, que ela não tem. Por exemplo, o Whindersson Nunes. Cara muito famoso na internet, muito famoso no YouTube. Estourou recentemente. Conquistou uma posição na internet muito importante, muito talentoso, muito bom, de origem humilde. E ele entrou em depressão. Porque tem as razões dele, mas muito também ele já contou isso, já escreveu sobre isso, inclusive ele tem projetos para lidar com isso, para todos nós, que a gente discute depois, mas ele simplesmente não conseguia ser feliz. Ele tinha jato, tem carro, tem casa, comprou tudo que ele queria para a mãe dele, para ele e tal. Uma esposa bonita, casou, né? Mas mesmo assim ele não estava conseguindo ser feliz, porque ele tem 1 milhão de compromissos, ele não conseguia ser ele mesmo, ele não conseguia estar à vontade, não conseguia colocar os pés para cima, ou ir numa praia, ou estar livre em casa. Ele estava preso num monte de obrigações. Ele era obrigado a estar ali, obrigado a estar aqui, obrigado a fazer isso, fazer aquilo. É por isso também que muitas bandas, por exemplo, se esgotam, se acabam, porque
O cara entra numa banda pra tocar o que ele gosta, fazer a música que ele quer, Ele é obrigado seguir o sonho. a- E aí ele vira obrigado a estar em sessões de fotos, a estar gravando CD toda hora, mesmo sem ter música pra isso, mesmo sem ter aquela essência. É obrigado a estar viajando, é obrigado a cumprir um monte de coisas que não é ele que quer fazer. Então as pessoas desistem de um sonho, desistem da vida, se elas acreditarem que a vida dela não tem sentido. E é essa a maior discussão. A gente discutir sobre o sentido das nossas vidas. A gente buscar, a gente entender, a gente estar lutando para que a nossa vida tenha um sentido, tenha uma razão, um propósito, um motivo pelo qual eu esteja aqui. E eu estou aqui que é para fazer algo de peso, de importância nesse mundo. Eu sou importante nesse mundo. Se a gente acreditar nisso, a gente consegue fazer algo na nossa vida, inclusive pelas vidas dos outros. Então essa é a discussão. Temos uma pergunta aqui para você, de Lourdes Ferreira. Ela está perguntando qual é a melhor forma de ajudar em uma pessoa com depressão que não seja da área da saúde. Tipo, ela acha que não era da área da saúde e não pode ajudar. Qual é a função? O que ela pode fazer? Não, pode sim, todos nós somos humanos, a nossa essência é de ajudar, a nossa essência é de ser social, é de estar conversando, é de estar em grupo, é de estar com os outros, é de estar para o outro. É por isso que a gente casa, é por isso que a gente tem filhos, é por isso que a gente vive em sociedade. Então o fato de a gente ser humano já é uma razão suficientemente forte para a gente ajudar outro ser humano. A gente entender que no outro lado tem outro humano, e que é passível de frustrações, de decepções, e é passível também de sucessos e de vitórias. E aí, não precisa ser da saúde, mas precisa estar atento aos sinais daquela pessoa e precisa estar disposto a estar com essa pessoa para que ela entenda que ela não está sozinha. Sim. E para a gente poder revitalizar ou fazer essa pessoa perceber de novo os valores que ela tem e talvez naquele momento ela não esteja enxergando. Então, Lourdes, você precisa fazer sua amiga ou seu amigo ou a pessoa com a qual você esteja pensando, precisa fazer ela entender de novo que ela continua importante aqui nesse mundo, que ela não perdeu seu valor, não perdeu sua essência. E para isso, a gente tem que estar junto. Porque não basta ajudar e dizer, vai na praia, vai na festa, toma banho, troca de cabelo, faz maquiagem, põe uma foto legal, né? Dá um sorriso, vai na academia. Isso tudo são só ordens, se a gente não estiver fazendo isso junto. Então, eu não posso dizer, Arlindo, compra uma câmera e faz um estúdio legal numa cobertura em Ipanema, na praia, João Pessoa. Não, porque isso aí seria só uma ordem para que Arlindo faça isso. Eu tenho que dizer, Arlindo, vamos fazer uma ideia interessante, vamos construir, eu boto um tijolo, você bota outro, a gente faz junto. E na dificuldade a gente... companheirismo, né? Exato, então assim. Se é para ajudar, a gente pega na mão e vai junto. Se é para ir na festa, vamos junto na festa. Mas eu não sei dançar, então fica sem dançar eu e você. Mas vamos aprender, então aprende eu e você. Os dois juntos. Tá chovendo, toma banho de chuva, eu e você pisa na lama e vamos estar juntos. Porque a pessoa precisa sentir, precisa saber, assim, de verdade, que ela tá viva e que tem alguém por ela. Então, se a gente é amigo, a gente tá fazendo junto. E não adianta... Independente do que seja, Se a gente está ali para dar ordem, se você vai visitar alguém que está com depressão, chega lá na casa dela e diz, olha, levanta daí, cara, isso é moleza tua, toma um banho, vai lá na rua, e vai ver o mundo, etc. A pessoa não vai. Não, ela digamos assim, motiva sem estar junto. Porque assim, Exato. Se você motivar uma pessoa, vamos ver você, é como você mesmo falou. Se você, gente, tem uma pessoa com esse problema, vocês têm que chamar ela para sair, para fazer alguma coisa juntos, dar uma motivação, né? Porque assim, é isso que eles precisam. Sabe por quê? Porque para sair de uma depressão, ela vai ter que fazer as mesmas coisas que ela já fazia antes de entrar em depressão. Não existe um segredo. A vida continua a mesma. Ela vai precisar comer, tomar banho, sair, ir na festa, sorveteria, bar, praia, piscina, tudo que se fazia antes e que agora não está fazendo sentido. Não faz sentido eu ir tomar banho, ou eu ir dormir, ou eu ir na praia, ou eu comer, ou eu me arrumar, cortar o cabelo. A pessoa acredita que naquele momento, por aquele problema, por aquela situação, isso não faz sentido. E a gente tem que fazer a pessoa experimentar todas essas situações de novo, curtindo outro sabor, tirando outro proveito ou vendo o outro lado da praia, da piscina, do sorvete, da academia, de qualquer coisa que seja. Mas que faça isso com um propósito, com um sentido, com um objetivo na vida. Por exemplo, tem pessoas que estão indo para a academia só para tirar fotos. E tem pessoas que estão indo para a academia porque elas precisam corrigir sua saúde, ou cuidar da saúde, ou manter um espírito de vida e tal. Digamos que não é só pela estética, e sim algumas pessoas optam pela saúde. Algumas estética e aparentemente para estar encaixada na sociedade, porque fulano faz academia, eu também irei fazer. Gente, não é uma competição. A questão é, as pessoas precisam estar fazendo qualquer coisa de sua vida com um propósito.
Se fizer superficialmente, sem uma razão por trás, aquilo perde o valor, perde o sabor, perde o sentido. Então a gente tem que estar fazendo tudo da nossa vida algo que acrescente, algo que tenha um sentido. Então se eu estiver na academia, eu tenho que estar lá para ou por alguma coisa. Se eu estiver na praia, na piscina, eu tenho que tirar dali um sabor, um proveito disso. E aí a minha vida vai ter um sentido, vai ter um propósito. Então a gente precisa reativar nas pessoas o prazer de descobrir os sabores da vida, vivendo tudo de novo. Certo. Temos outra pergunta de Verônica Sampaio. Tenho uma amiga que, quando briga com o namorado, se mutila com gilete no pulso. Isso é preocupante. O que deve se fazer? Interessante. Isso aí a gente chega já no tema da automutilação. E antes de tudo, antes de julgar novamente, antes de achar que isso é um absurdo e antes de dar uma surra nessa moça, ou antes de mandar interná-la porque ela é louca e tal, nada disso. Antes de tudo, a gente precisa entender que a automutilação é um comportamento que vem por uma causa, por um motivo. Geralmente é uma frustração. As pessoas que cometem essa atitude de se cortar, porque elas estão de alguma forma decepcionadas, estão de alguma forma tristes, frustradas com algo que aconteceu, ou que elas não estão podendo fazer, ou que não estão conseguindo fazer, ou que algo que está acontecendo, que ela está sofrendo. Danilo, você acha que algumas pessoas julgam que é para chamar a atenção? Outras pessoas acham que é um pedido de socorro. O que é que você diz? Existem as duas coisas. O fato de esse ser um comportamento para chamar a atenção já existe, já ocorreu até mais forte em algum tempo atrás, porque se você vê que alguém popular na escola, fulaninho lá, que é legal, é interessante, é bonito, se cortou, quando você estiver triste, você vai, poxa, fulano se cortou, então eu posso fazer também. E aí vira um comportamento de moda. Eu até nem sei porquê, né? A pessoa pode pensar, eu nem sei por que eu fiz, mas se eu vejo que tem uma galera fazendo, eu vou fazer. E é isso que está o perigo nos adolescentes de hoje. Mas antes a gente tem que discutir por que as pessoas se cortam, por que as pessoas se mutilam. Principalmente porque elas estão passando por algum problema, não estão conseguindo resolver, não estão conseguindo contar ou pôr isso para fora, essa emoção para fora. Por exemplo, você briga com o namorado, aí você não tem como contar para sua mãe ou para o seu colega, porque alguém vai te jogar, essa é culpa tua. Ah, foi porque você traiu ele, ou porque você tá com essa roupa. Ou você vai dizer pro seu colega e vai dizer, então eu vou sair dizendo pra galera que tu brigou com teu namorado, porque tu aqui é besta na história e tal. Então, as pessoas não conseguem, ou têm medo, ou não se sentem à vontade para contar sobre seus problemas e ficam sem saída. Elas acabam recorrendo a esse comportamento de se cortar. E aí é que está outra chave para a gente entender isso. A automutilação, muitas vezes as pessoas recorrem a ela para tentar aliviar essa dor que você não está conseguindo resolver, não está conseguindo colocar para fora. Só que em vez de aliviar a dor, ela só transforma uma dor que é mental, uma dor interna, em uma dor externa, uma dor física. E transformar uma dor em outra não resolve a dor. Então transferir uma água de um copo para outro não acaba com a água, ou não muda o sabor dela. A gente tem que beber essa água ou jogar fora. Então essa é a questão. Não se pode transformar uma dor em outra porque não vai resolver a dor. A automutilação é somente um comportamento de transformar uma dor interna em uma dor externa. E antes de tudo a gente tem que transformar essa dor em algo para fora. A gente tem que colocar para fora, tem que dar vazão a isso. Tem que ser falado isso principalmente. Então, existe uma forma interessante da gente resolver as nossas dores sem precisar machucar o nosso próprio corpo, que é falando sobre isso. Não necessariamente com um psicólogo, mas falando com alguém da sua confiança, que vai te ouvir e que vai te ajudar com aquilo. Então, a automutilação é importante que a gente discuta isso, porque é preciso que essas pessoas deem vazão ao seu sentimento, à sua dor, para evitar que elas fiquem transformando uma dor em outra e isso não vai levar a lugar nenhum. Temos outra pergunta de Fernando Santos. Você acha que proibir a visualização de números de curtida no Instagram ajuda na autoestima dos usuários? Bom, isso pode ser discutido ainda mais à frente, mas já é uma medida com esse objetivo. Porque se percebeu, não somente aqui, mas em diversos países onde foi discutido esse tema, que as pessoas têm se comportado na internet com o objetivo de conseguir curtidas, de conseguir likes, de conseguir comentários. E muitas vezes as pessoas acabam se expondo demais, ou muitas vezes as pessoas acabam indo no exagero, fazendo coisas absurdas para se conseguir curtidas de internet. E esquecem de viver o mundo real, esquecem de tentar conquistar amigos de verdade no mundo lá fora, e esquecem de produzir um conteúdo para a sua vida.
E aí esse é um problema importante. Muitas pessoas têm se focado em produzir conteúdo para a internet. Só que a internet ela fica lá para que a gente use para se divertir e a gente volte para o nosso mundo. E aí está acontecendo uma inversão. As pessoas têm usado a internet para viver e usado o mundo aqui fora para descansar, ou para descarregar, ou para só dormir. Como se vivesse automaticamente digamos assim, a mercê, só vive na internet. Sim. E vice-versa. Digamos assim, um dos principais, eu acho assim, atualmente, dos motivos que algumas pessoas cometem suicídio é o julgamento da internet. Sim, também. Não é verdade? Danilo, eu peço só um minutinho para me dar um recadinho, bem rapidinho. Meus amores, estou passando aqui para dizer a vocês, quero falar sobre a loja que me veste, que é a loja Oxente, que fica localizada na rua Ocinte Fernandes, certo? Na loja Oxente você vai encontrar moda feminina e masculina, infanto juvenil, você vai encontrar acessórios e maquiagens. É uma das lojas mais amplas de Sapé, onde você vai encontrar tudo. Sem contar com um preço bem acessível. Você encontra com um atendimento excelente das meninas. Então, se você está afim de gastar pouco e se arrumar bem, pode procurar a loja Oxente. Fica vizinho ali à Caixa Econômica, certo? E eu vou passar depois no meu Instagram, o Instagram da dona, que se chama Camila. E vocês que têm negócios, têm comércios e quer anunciar aqui o seu programa, é só entrar em contato conosco, certo? Que aqui a gente fazemos toda a divulgação da sua loja, dos seus produtos. Vamos ao seu comércio gravar lá, vai eu e o Arlindo. E caso vocês queiram, é só entrar em contato comigo ou com ele, que a gente acertamos tudo. O número está aqui embaixo. É só entrar em contato, vocês que pretendem, querem divulgar. Então, estamos aqui à disposição. E muito obrigada, Camila, por me vestir. E você que pensa em se vestir bem, assim como eu, gastando um pouco, é só vir para Oxente, gente. Vamos lá, Danilo. Quais os sintomas que alguém pensa em cometer suicídio? Quais os sintomas que alguém pensa? Digamos assim, aparente, né? Sim, Demonstra para nós. geralmente tem sinais, tem sintomas. E muitas vezes a gente não percebe, a gente não está pronto para perceber, a gente não está apto ou atento a ver as emoções das pessoas. A gente muitas vezes está tão focado na internet, ou tão preocupado com aparências, ou tão preocupado com a compreensão imediata das coisas, que a gente esquece de prestar atenção na compreensão real, na compreensão maior, superior, sobre as emoções, sobre os fatos, sobre as situações. Então, quem está pensando em tirar a própria vida, muitas vezes não tem esse objetivo de tirar a própria vida, que é o que a gente chama de pensamento suicida ou comportamento suicida. Tem muita gente que está negando o fato de viver e não necessariamente está querendo morrer, por exemplo. E aí são sinais, e aí vem as frases de alerta. Por exemplo, olha, eu sou feio, eu sou inútil, eu sou incompetente, eu não sei fazer isso, eu não presto para dançar, eu não presto para jogar bola, ou eu não presto para namorar porque ninguém me quer, ou eu sou muito gorda, eu sou muito magra. Fica procurando defeitos. E aí isso são sinais de que a pessoa está negando o ato de viver, está negando a própria vida, negando a própria existência. Se ela não enxerga valores em si mesma, e isso é um sinal de alerta para a gente ir lá e resgatar essa pessoa para a vontade de viver. Isso são frases de quem não está com vontade de viver. Não necessariamente é a vontade de morrer, mas você não ter vontade de viver já é um grande sinal de alerta, já é para a gente ficar preocupado. Digamos assim, Danilo, e a escola hoje em dia é muito presente, sabemos que existem vários ensinos que é o dia inteiro, né? Qual é a função, digamos assim, como é que a escola pode ajudar nesse método? Porque sabemos que o lugar onde mais pratica bullying são nas escolas, certo? Então, eu queria saber qual é o papel da escola. O que é que a escola poderia fazer para, digamos assim, às vezes não quer se abrir em casa, tem vergonha, como você mesmo falou. Então, creio eu que deveria na escola, toda escola ter um psicólogo a dispor para conversar com essas pessoas. Seja você perceber um comportamento diferente de um aluno. O que é que você acha a respeito da escola? Bom, de fato, as escolas hoje, inclusive, têm feito bastante isso. Eu tenho a grande satisfação de ter conhecido, estar conhecendo várias escolas aqui do nosso município e de estar lá indo fazer palestras, de estar sendo convidado para estar nesse momento com os alunos. Eu tenho visto que tem muitas escolas que estão preocupadas em discutir isso cada vez mais. Eu estou completando agora esse mês 5 anos de experiência de trabalho. Parabéns, viu? Obrigado. Aqui na Prefeitura de Sapé. E essa oportunidade que
prefeitura Viviane, Patrícia, o prefeito Roberto, todo mundo que estava ali naquele momento me deu, eu pude enriquecer bastante a minha carreira profissional e eu pude conhecer muito todos os lados de onde a gente pode atuar. E eu pude ver que as escolas têm se esforçado bastante para discutir esses temas da sociedade lá dentro. E esse é o papel da escola, trazer os temas da sociedade para dentro da sala de aula para que isso seja discutido. Não chegar lá, e impor alguma coisa, impor um assunto ou uma ordem, mas a gente discutir. Porque a gente dando a oportunidade que a escola discuta, a gente dá a oportunidade para as pessoas tirarem suas dúvidas e falarem seus sentimentos. Então, o papel da escola é esse, é trazer o tema para dentro da sala de aula, qualquer deles que seja da nossa sociedade, para que a gente discuta. E aí, as escolas têm feito bastante isso. E, por exemplo, para combater o bullying, a gente tem que trazer esse tema para dentro da sala de aula e não apenas esconder ou punir, ou não fingir que não está vendo. A gente tem que discutir para que a gente mostre que o grande passo para se resolver o bullying é a gente pregar valores sociais dentro da escola. Pregar valores nas pessoas que elas, porventura, estejam perdendo. O respeito, a empatia, a educação, a dignidade, o respeito ao espaço do outro. E aí a inclusão e a participação, porque quem sofre bullying geralmente ele está sendo excluído do grupo, está sendo excluído daquela sala. A gente tem que trazer todos para uma participação. Então discutir esses valores, discutir esses fenômenos é o papel mais importante que a escola faz. E trazer também a família para dentro. Então as escolas daqui do nosso município têm feito isso, tanto com os alunos em sala de aula, mas eles têm trazido também as famílias para que se discuta esses temas lá. E eu tenho a honra de ter participado de vários eventos, de várias palestras nas escolas, tanto com os pais, quanto com os alunos, com os professores. Então é muito bom ver que, pelo menos aqui na nossa cidade, e tomara que isso seja um reflexo do nosso Brasil, que as escolas estão se propondo a discutir isso cada vez mais e de maneira cada vez mais ampla. E que continue assim. Sabemos que, assim, houve o caso do padre Marcelo Rossi. Eu vou falar Marcelo Rossi porque a gente não está falando de religião, gente. A gente está falando em si a pessoa. Ele não acreditava de muitos anos de sacerdotismo, ele não acreditava em depressão. Até que ele teve uma das piores depressões, graças a Deus ele não tirou a vida dele, mas hoje em dia ele fala sobre isso. Então, qual é a sua opinião do caso do padre Marcelo, que ele não acreditava em depressão? O que é que você acha sobre esse caso? É muito comum o caso dele, que a psicologia sofre bastante isso e a psiquiatria também. As pessoas não dão uma determinada importância para a psicologia ou para os sinais psicológicos, para as emoções, para os sentimentos, porque elas acreditam que não são loucas para estar discutindo psicologia e nem psiquiatria. Então, as pessoas não dão determinada importância, a devida importância para depressão ou para ansiedade ou para transtornos psicológicos, porque acredita que isso é frescura ou que isso não é suficientemente importante para desestabilizar uma pessoa, fazê-la largar emprego ou desistir da vida, ou largar uma família, um namorado, uma esposa, etc. Até que se sinta na pele. Então, só quem faz esse julgamento antes de sentir na pele é justamente quem não tem a empatia para discutir ou para entender o assunto. O padre Marcelo, lógico, apesar de discutir bastante a filosofia da vida por meio da religião, ele talvez não tivesse a compreensão de que problemas psicológicos são suficientemente fortes, até o ponto que ele sentiu. E o diferencial disso é que ele foi capaz de enfrentar, principalmente porque ele era um homem de Deus, ele tinha fé acima de tudo na vida dele. Ele foi capaz de enfrentar ao ponto de superar, de vencer a depressão, para mostrar que isso tem cura, porque muita gente que não conhece vai achar que a depressão não tem cura e que a depressão é uma doença incapacitante que vai deixar você 24 horas dormindo, sem querer tomar banho, sem querer comer e etc. Já foi desse jeito, mas hoje em dia as pessoas convivem com a depressão e mantêm seu trabalho, seu emprego, sua família, mantêm sua vida, suas obrigações, mas quando estão sozinhas, toda a tristeza vem. E vencer ou superar a depressão faz com que você tenha domínio para falar sobre isso e para ajudar outras pessoas. Então, discutir sobre emoções te traz um domínio para que você discuta as emoções das outras pessoas e possa ajudá-las. Isso é que é a grande lição dessa história. Em questão do bullying, o bullying tem alguma coisa a ver com suicídio? Leva as pessoas a cometerem? O que é que você acha a respeito do bullying?
Sim, o bullying ele tem um potencial para desenvolver a ideia suicida nas pessoas, porque o bullying consiste em série de intimidações e humilhações que a pessoa sofre muitas vezes no meio público, que é a escola. E sofrer intimidações e ameaças e humilhações constantemente faz com que a pessoa desacredite nos seus valores, faz com que a pessoa acredite que aquilo que está sendo apontado nela é um defeito, é algo deplorável ou é algo que não deveria existir. E se a pessoa acredita que a vida dela não é importante, porque no lugar, no espaço onde ela deveria estar exercendo seu papel, ela está sendo excluída, é provável, sim, é razoável que ela pense em tirar a própria vida, porque ela está achando que não faz sentido mais estar num ambiente onde ela não está sendo aceita. Então, Tudo é questão de aceitação. tudo é uma questão de respeito à existência da outra pessoa em qualquer condição que ela esteja. Então, para superar o bullying e para evitar que o bullying seja um potencial causador de suicídio, a gente precisa promover valores. E valores é a gente entender que as pessoas existem e precisam ter o seu espaço, não importa se ela usa óculos, se ela tem a orelha grande, se ela tem o pé grande, se fede ou se cheira, não importa. Ela precisa Ser gordo, ser magro, ela né? precisa estar naquele espaço junto comigo, para que a gente possa estar junto com as nossas diferenças e com as nossas semelhanças. Então, isso que a gente precisa trazer essas pessoas que estão se sentindo ou estão sendo excluídas, a gente precisa trazê-las de volta para participar, para dar valor para elas, para dar importância, para fazer com que ela esteja ali, independente de qualquer defeito ou aparência que ela tenha. Quando a gente faz isso, a gente traz de volta essa pessoa para o valor da vida. Certo. Quando o assunto é saúde emocional, que comportamento das crianças e adolescentes exige a atenção do educador e dos pais? Qual a importância dos pais e educador? Bom, isso é interessante, porque é importante que a gente esteja atento a perceber as emoções e a permitir que as crianças e os adolescentes expressem suas emoções desde cedo. Principalmente quando é criança, a gente precisa permitir que a criança tenha suas raivas, que ela expresse suas raivas, que ela expresse suas alegrias, para que ela possa ter controle sobre isso. Que o grande problema que vai trazer transtornos psicológicos depois, lá na frente, é a gente não ter controle sobre as nossas emoções, ou a gente não entender como funcionam nossas emoções, as nossas e as do nosso semelhante. Então a gente precisa fazer com que as crianças tenham seu espaço para discutir, para gritar, para brigar, para chorar, para não querer determinadas coisas e para ter seu espaço para dizer o que é que ela quer, o que é que ela gosta e tal, para que ela expresse e conheça suas emoções. Por exemplo, é comum que os pais, para controlar ou para evitar a raiva da criança, vai bater, vai xingar, vai colocar de castigo, etc. E aí muitas vezes coloca de castigo ou dá uma surra numa criança sem dizer por que está acontecendo aquilo. Então, antes da gente fazer esse exercício violento, a gente precisa sim mostrar para as pessoas, para as crianças, que ali existe uma emoção. E essa emoção teve uma razão. Você está com raiva por alguma coisa, por algum motivo. Ou você está feliz por algum motivo. Você está triste por causa de alguma coisa. E discute sobre isso. Para que permita que a criança expresse suas razões, suas motivações. Aí a gente tenta corrigir se a motivação, se a razão está errada ou não. Quando é adolescente, a gente não pode deixar de perceber isso também, porque os adolescentes também são carentes. Eles também sentem a necessidade de expressar suas emoções. E muitas vezes eles não veem essa receptividade nos pais. Muitas vezes os adolescentes não percebem nos próprios pais a abertura para expressar suas emoções. E aí eles acabam se retraindo, acabam se isolando e muitas vezes vai procurar na internet um mecanismo para solucionar. Quando vai chegar na internet, as pessoas estão se cortando. Muitas vezes sem nem saber por quê. E aí acaba se cortando também. Então a gente precisa dar espaço para que os nossos adolescentes, seus filhos adolescentes, expressem suas emoções, discutam suas razões, seus porquês, para que a gente tente entender e tente chegar numa solução e minimamente permitir que a gente expresse as emoções já é um grande passo para que a gente discuta, que a gente resolva. Sim, no caso, eu quero agora lhe pedir, Danilo, que você mande um recado para a pessoa que está em casa. Claro que tem pessoas que falam abertamente, mas outras são tanto fechadas. Que a nona pergunta é o que você fazer se você pensa em suicídio. No caso, você vai dar um recado para aquela pessoa que pensa em suicídio e não fala para ninguém. Tá com aquilo na cabeça. Eu vou tirar a minha vida, vou acabar com minha dor. Então, eu peço que você dê um recadinho para as pessoas que estão em casa e estão passando por esse momento, por favor.
Bom, antes de tudo, a gente precisa pensar que a morte nunca é a solução para nenhum tipo de problema, principalmente porque a gente não conhece a morte. A gente só tem a nossa vida e às vezes nem a gente conhece a vida, né, a dimensão da vida direito. Mas a gente tem uma infinidade de possibilidades para que a gente construa e reflita e reorganize a nossa vida. Antes de tudo, a gente tem que pensar que a nossa vida é que é importante, toda a vida tem valor, toda a vida tem um papel, tem uma importância, qualquer dela que seja, toda a vida tem um valor. Então, a sua vida também tem um valor, a sua vida tem o seu valor, que é o maior de todos, é o único que a gente tem, é o único valor, é o único presente, é o único dom que a gente tem, é o da vida. E a gente precisa construir a nossa vida da forma como a gente gostaria, no dia a dia, a cada momento, a cada passo. Morrer não vai ser uma solução, desistir da vida não vai ser a solução, porque os problemas vão continuar, seja para os nossos familiares, seja para a nossa cidade, para o nosso estado, o problema vai continuar. Então, a gente precisa estar vivo para combater o problema, a gente precisa estar vivo para enfrentar qualquer problema que seja. E se a gente acreditar que o problema é maior do que nós, a gente não vai de fato conseguir resolver. A gente precisa acreditar que a gente sempre é maior. A nossa vida sempre é maior do que qualquer problema que a gente enfrente, sejam eles muitos ou poucos, seja pesado ou não, a nossa vida sempre é maior. E sempre vai existir um outro lado. Sempre vão existir outras perspectivas para que a gente observe aquele problema. Então, se você sozinho não está conseguindo vislumbrar uma solução, não está conseguindo ver como vai resolver isso, partilhe isso com alguém, porque outras ideias vão surgir, outras formas de enxergar aquilo vai surgir. Muitas vezes a gente fica batendo a cabeça, batendo o martelo naquela solução e aquilo não resolve, não traz um resultado. Então a gente tem que buscar o resultado por outros meios, por outros mecanismos. E buscar um sentido para a nossa vida. A gente tem que entender que a nossa vida tem um sentido, ela tem uma razão, a gente tem uma razão para estar aqui. Seja ela qual for. Tem gente que está aqui para estar fazendo música, tem gente que está aqui para estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Discutir sobre emoções, sobre comportamento. Tem gente que está aqui nesse mundo para ajudar pessoas. Cada um tem a sua função, a sua utilidade. Exatamente. Aqui, né? Por pouco ou por muito que você faça, você está aqui nesse mundo para estar fazendo algo de importante. Para você, principalmente. E isso vai ser importante para outras pessoas. Você pode mudar a sua condição, você pode mudar o seu mundo onde você está, você pode mudar o mundo onde a gente vive, desde que você se mude primeiro, e aí você começa a mudar as atitudes das outras pessoas. Então, antes de tudo, tem que acreditar que você não está sozinho, nunca vai estar, porque a gente é humano. O humano nunca está sozinho, não vive sozinho. A gente vive em sociedade, a gente está sempre com os outros. Se existe algum humano na sua vida que não está te ajudando, procure outros que vão com certeza te ajudar. Nem todo mundo é igual, gente. Então, se você acha que você está procurando respostas com uma pessoa que não pode dar as respostas que você solicita, então procure outras pessoas. Caso você conheça alguém e vê que o problema é grave, que não tem condições de você ajudar, indique um profissional como o Danilo ou entre outros que existem, porque mais e mais essa área está crescendo. Então, você pode ajudar sim. Todo mundo pode ajudar de alguma maneira, né, Danilo? Sim, ressaltando. É possível, sim, procurar ajuda e não vai diminuir a sua imagem, nem o seu valor se você for procurar uma ajuda profissional. Aqui em Sapé nós temos hoje, eu acho que uns 20 psicólogos muito bons, muito competentes, são pessoas excepcionais. Estão trabalhando aqui no serviço público, você pode procurar o NASF, pode procurar o CAPS, pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Pode procurar a escola, existe uma psicóloga escolar que atende todas as escolas públicas do município. Então, você não está sozinho. Existe uma rede de saúde mental, que aí tem o CAPS, e tem não somente um CAPS, temos 3 CAPS aqui na cidade. Temos a Secretaria de Saúde, temos as unidades básicas de saúde, que recebem psicólogos lá das unidades para fazer atendimento à comunidade. Existem psicólogas aqui, colegas minhas, colegas nossas, que estão fazendo serviço de escuta psicológica, plantão psicológico gratuito, para que você vá lá a primeira vez e descubra que psicólogo não é coisa para louco, psicólogo é isso que a gente está fazendo aqui. Ainda existe muito tabu em relação a psicólogo, né? Sim, tem muita gente que fica em casa sozinho e não procura ajuda porque acha que psicólogo é coisa de louco. Ai, Deus me livre, eu não vou no psicólogo, eu não sou doida. Só que, se a gente... Isso é uma possibilidade, sim. É uma perspectiva sobre a psicologia, achar que a psicologia é coisa para louco.
Mas existem outras perspectivas sobre a psicologia que a gente pode considerar também. A psicologia é para quem não é louco, é para quem quer discutir sobre emoções, é para quem quer discutir sobre pensamento, sobre comportamento, é para quem quer corrigir alguma falha do pensamento, para quem quer propor algo novo para a vida, uma mudança, para quem quer criar mais coragem, ou para quem quer diminuir alguma falha da sua personalidade. Psicologia é para quase tudo da nossa vida. Psicologia é uma filosofia de vida. É uma forma nova da gente discutir, da gente pensar a nossa vida. Isso não necessariamente é coisa para louco. Os loucos também procuram a psicologia, porque eles têm um problema que precisa ser resolvido para que a sua dignidade da vida seja restabelecida. Então, psicologia é para todo mundo. Vocês podem ficar à vontade para procurar qualquer serviço de psicologia que não vai arrancar pedaços, nem vai deixar você louco. Pelo contrário, vai ser um primeiro passo para você redescobrir sabores ou valores da sua vida. Eliabe Gomes está aqui parabenizando pelo seu trabalho, certo? Obrigado, Eliabe. Para vocês todos que estão nos assistindo, muito obrigada, gente. Amanhã tem a estreia do programa do Vinícius, na web, sendo dirigido por ele mesmo. E o nome do programa vai ser Agora na Web, certo? Muito obrigada, Eliabe, também. Boa noite, Aguinaldo. Tá dando boa noite para você, Aguinaldo. Boa noite, Mariano. Aguinaldo. E muita gente aqui parabenizando e estão gostando do seu trabalho. Inclusive, estão falando aqui que é um tema muito importante. Realmente, pessoas, é um tema muito importante. É muito discutido, mas ainda é pouco para a necessidade das pessoas que hoje em dia estão passando por esse problema. E lembrando que estamos agora no mês de Setembro Amarelo, que é mais abordado esse tema, é mais discutido. Mas lembre-se, gente, que esse é um assunto que não é para ser só discutido no mês de setembro, porque é Setembro Amarelo. Esse é um tema para ser discutido todos os dias, todos os meses, todos os anos, porque é algo que você pode estar ajudando uma vida. Compartilha essa live, compartilha essa publicação, porque vai ajudar muitas pessoas que têm vergonha de compartilhar e às vezes se identifica com algo que estamos falando, né? Quero aqui agradecer ao psicólogo Danilo Matias pela presença, por ter esclarecido todas as dúvidas do pessoal. Muito obrigada. Certo, Danilo? Parabéns pelo seu trabalho. Antes não conhecia tão bem como eu estou conhecendo agora. Quero parabenizar. Você ganhou mais uma fã. Muito obrigado por explicar obrigado, eu que agradeço. Pessoas. Certo? Muito obrigada. Bom. Chama comercial, Aline, por favor. Com os diversos temas do infantil ao adulto. Fotos de gestantes, acompanhamento do seu bebê e todas as idades. Fotos para casamento, aniversário, batizados e eventos em geral. Revelamos suas fotos 3x4 na hora. Um empreendimento de Silvana e Arlindo. 839-9396-5288. Rua Janduí Carneiro, número 17, São Francisco, Sapé, Paraíba. Imagem digital, estúdio fotográfico. Agende a sessão de fotografia. Os melhores momentos da sua vida merecem ser eternizados. Imagem digital tem à sua disposição profissionais com equipamentos de última geração para registrar seus momentos inesquecíveis. Fotos de estúdios com os diversos temas do infantil ao adulto. Fotos de gestantes, acompanhamento do seu bebê e todas as idades. Fotos para casamento, aniversário, batizados e eventos em geral. Revelamos suas fotos 3x4 na hora. Um empreendimento de Silvana e Arlindo. 839-9396-5288. Rua Janduí Carneiro, número 17, São Francisco, Sapé, Paraíba. Imagem digital, estúdio fotográfico. Agende a sessão de fotografia. Os melhores momentos da sua vida merecem ser eternizados. Imagem digital tem à sua disposição profissionais com equipamentos de última geração para registrar seus momentos inesquecíveis. Fotos de estúdios com os diversos. Então, estamos de volta aqui com o psicólogo Danilo Matias, abordando um tema muito importante, que é Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Agora vou, por favor, colocar a vinheta aí dos parabéns da minha mãe, por favor.
Gente, essa é minha mãe, para quem não conhece. Eu acho difícil ninguém conhecer. O nome dela é Ana. Estou aqui para parabenizar ela, que ela está fazendo aniversário. Parabéns, mãe. Te amo muito. Muitos anos de vida. Que Deus continue te abençoando e te dando bastante saúde. Obrigada, Arlindo. Danilo, você poderia deixar uma mensagem final aqui para o pessoal que está nos assistindo, por favor? Bom, eu quero agradecer a todo mundo que tirou um pouco do seu tempo para ver, para discutir junto com a gente aqui esse tema tão importante. Para todo mundo que, a partir de agora, está considerando mais a saúde mental e entendendo que a saúde mental é algo que precisa ser discutido, sim, ser preservado e ser trabalhado a qualquer época do ano. Assim como daqui a pouco vai ter o Outubro Rosa, o câncer de mama, o câncer de próstata no Novembro Azul e tal. Isso precisa ser discutido o ano todo, porque a saúde física, a saúde mental precisa ser trabalhada a todo tempo por nós. Eu quero agradecer sempre a todos vocês que estiveram aí assistindo junto com a gente. Agradecer a confiança de vocês, de Arlindo, a sua, Elisandra, por estarem me recebendo aqui para que a gente discuta isso, a oportunidade de estar discutindo sobre isso, de estar trazendo a psicologia para o conhecimento das pessoas, para que elas possam, sim, fazer seus próprios julgamentos sobre a psicologia, pelo menos entendendo pelo lado da psicologia. Para a gente cada vez mais combater esse preconceito que as pessoas têm com o psicólogo, ou com o CAPS, ou com o Juliano Moreira, ou a saúde mental de um modo geral, a gente precisa, sim, conhecer, adotar a psicologia. E aí eu faço esse esforço para deixar uma imagem interessante da psicologia para todo mundo, para que você possa procurar de maneira mais livre e de maneira mais saudável discutir sobre suas emoções, sobre seu pensamento. E agradeço toda a oportunidade que vocês estão dando para a gente discutir esse tema. Estou à disposição para a gente discutir qualquer outro a qualquer hora. Certo, Danilo. Você poderia falar seu Instagram, seu contato para telefone para as pessoas que gostaram, querem conversar mais com você, procurar um certo atendimento, falar os lugares onde você atende? Sim, tranquilamente. O meu Instagram é psicólogo da Matias, tudo junto. E o meu contato é 9307-3437. Repete, por favor. Vou repetir. 9307-3437. Funciona no WhatsApp também, esse é meu número pessoal. Eu posso tirar dúvidas, eu explicar para vocês como é a política de saúde mental aqui de Sapé, de que maneira a gente pode conseguir atendimento gratuito, Sim. público, é um serviço público, a gente é gratuito, mas a gente está pagando impostos, né? Então, da forma, é gratuito. De que forma a gente pode conseguir atendimento psicológico aqui na nossa cidade e como a gente pode discutir sobre isso, como a gente pode chegar a uma solução ou buscar caminhos. Estou à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer, qualquer de vocês que procurar. Certo, muito obrigada por sua presença, agradeço. por ter vindo. Gente, então aqui finalizamos esse primeiro programa, o meu, nosso Liz na Web. Convido vocês para todas as quartas, nesse mesmo horário, estar conosco, que iremos abordar vários assuntos. Haverá outros quadros. Vocês que desejam anunciar o seu programa, digamos assim, que você deseja anunciar o seu comércio e tudo, estamos aqui à disposição. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui no primeiro programa, né? Sim. Obrigado. Isso já engrandece ainda mais a minha participação aqui, que é a nossa primeira. estreia. Isso, e desejar boa sorte a você também, Arlindo, nessa jornada de vocês, que vocês tenham muito sucesso e que isso aqui contribua muito para a vida de vocês. Parabéns pela iniciativa, pelo programa. Mesmo. Boa sorte, sucesso para vocês. Obrigada, gente. Então, boa noite para todos vocês e muito obrigada, tá, gente? Diversos temas do infantil ao adulto. Fotos de gestantes, acompanhamento do imagem digital, estúdio fotográfico. Agende a sessão de fotografia. Os melhores momentos da sua vida merecem ser eternizados. Imagem digital tem à sua disposição profissionais com equipamentos de última geração para registrar seus momentos inesquecíveis. Fotos de estúdios com os diversos temas do infantil ao adulto. Fotos de gestantes, acompanhamento do seu bebê e todas